Oi, gente, tudo bom com vocês? Há quanto tempo estamos aqui de volta para mais uma live maravilhosa, aonde a gente vai falar como trabalhar com o sistema gemelar. Lembram que na live passada eu falei sobre a constelação e o sistema gemelar com a Valéria Lopes, que me convidou para fazer essa live com ela? Pois é. Então agora, hoje, vou falar como trabalhar com o sistema gemelar, que eu acho muito importante a gente conseguir entender, a gente conseguir compreender, principalmente as coisas novas, né, que surgem, né, coisas assim importantes, diferentes e profundas, como esse trabalho com o sistema gemelar, né? Então hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre esse estudo, sobre esse trabalho e explicar melhorzinho para vocês. Então fiquem aqui comigo. Quem achar que tem gente aí que pode se interessar, pode aí mandar, né, os aviãozinhos, que sempre tem alguém que se beneficia. A live sempre fica gravada, depois eu deixo ela também lá no meu canal do YouTube. Então vamos lá, vamos começar esta live. Vamos começar a falar sobre esse sistema gemelar maravilhoso e o que ele proporciona para nós. E boa tarde para todos que estão entrando aqui e também para todos aqueles que me assistirão depois, né? Então, como sempre, como eu gosto muito, né, de começar as minhas lives falando sobre definições para trazer um entendimento e uma compreensão melhor, o que é o sistema gemelar? É interessante a gente compreender para a gente acompanhar o raciocínio, para poder entender, inclusive, o próprio trabalho, como é que a gente faz esse trabalho, qual é o efeito dele e para que ele serve, tá? Então, o sistema gemelar, ele é um estudo sistêmico com base em observações fenomenológicas. Então, estudo sistêmico com base em observações fenomenológicas de quê? De que todos nós somos gêmeos sobreviventes. Vamos entender isso. O que é, então, um estudo sistêmico? Quando a gente escuta falar, né, de constelação sistêmica, de método sistêmico, de estudo sistêmico, né, de abordagem sistêmica, o que significa esse sistêmico? Sistêmico, ele é um estudo organizado de um conjunto integrado de componentes. Então, existe uma ordem, né, é uma ordem de um conjunto de normas que tem um objetivo. Então, é um método de formar um todo organizado. Então, por exemplo, o que é um sistema? Vamos falar de sistema. No nosso corpo, quais os sistemas que existem? O que a gente tem como sistema? A gente tem um sistema respiratório, a gente tem um sistema circular, a gente tem um sistema muscular, o sistema nervoso, o digestório, o sistema sensorial, o sistema endócrino, o excretor, o urinário, o esquelético, o reprodutor, imunológico. Então são um conjunto de elementos com alguma interação regular, que visa o quê? Uma regulação, que visa um objetivo para regular. Então o sistema gemelar, ele é um conjunto de elementos que na verdade são os gêmeos, os gemelares, que a gente vai entender daqui a pouquinho, que tem como objetivo essa integração, essa regulação. Como todos somos gêmeos sobreviventes, o sistema gemelar, o que ele significa? Ele significa o nosso primeiro sistema de pertencimento social. Como é importante, eu venho falando nas minhas lives, venho colocando aqui a importância de a gente se sentir pertencente a algo. Isso é uma necessidade do ser humano. Então, o sistema gemelar, que acontece no útero, tudo isso acontece lá no nosso útero, ele é o nosso primeiro sistema de pertencimento e social. Vamos entender por quê. A doutora Graziella Concetta Frene, ela que foi a desenvolvedora do método Frene, que leva o próprio nome dela, tá? Que é um método que possibilita o trabalho com o sistema gemelar, porque todos somos sobreviventes. Foi ela que desenvolveu, né, o método e que descobriu esse sistema gemelar, né? Então esse método, ele vai se basear em quê, como eu já falei? Ele se baseia na observação fenomenológica, que é integrada. O que é uma observação fenomenológica? É uma observação do fenômeno, daquilo que acontece ali no aqui e agora.
Então, quando a gente traz um trabalho para ser feito fenomenologicamente, a gente está trazendo um trabalho para ser feito e realizado no aqui e agora. Como as constelações, a gente abre uma constelação com um tema e para trabalhar, para olhar sistemicamente na família, dentro do meu sistema familiar, aonde tem uma desordem, um emaranhado, que eu estou identificada para trazer ordem. E aquilo que eu trago para constelar se ressignificar. Então, no sistema gemelar é a mesma coisa. Só que ele acontece lá no útero. E vocês vão entender por quê. Então, é um trabalho que é através da observação fenomenológica, integrando o quê? O estudo da evolução do corpo e do cérebro. Isso é que é muito importante a gente entender. Que isso é que torna diferente a constelação do sistema gemelar da constelação do sistema familiar, tá? Então vamos entender uma coisa. O nosso corpo, ele é composto por bilhões e bilhões de células corpóreas. Cada célula tem uma respiração autônoma e um metabolismo celular. Cada divisão de célula e sua multiplicação vai requerer bilhões de processos bioquímicos, tá? Então a nossa vida, ela vai começar onde? No útero, né? Lá no ventre da nossa mãe. E ela vai evoluindo para uma das numerosas bolsas que existem, para o líquido amniótico, no qual tantos outros organismos embrionários estão presentes, que são os gemelares. Vocês já vão entender da onde que eles surgem e por que eles estão aí. Então, as células que compõem o nosso organismo, ela vai se comunicar continuamente uma com as outras. E também com as células vizinhas, de organismos vizinhos, que são nossos gemelares. E nesse ambiente onde eu estou inserida. Então, aos poucos, também os nossos órgãos sensoriais se desenvolvem, né, que estão ancorados no tronco encefálico. E aí, dentro do útero, como é o nosso primeiro sistema de pertencimento e social, é aonde a gente percebe e sente o nosso lugar, dentro de uma ordem hierárquica, lá que acontece no útero. Tô um pouquinho aqui congestionada com tossinha, mas vamos lá. Então, como que acontece? Todos nós nascemos, né, da união de duas células. Uma célula que vem da mulher e uma célula que vem do homem. É muito importante a gente compreender isso. Então, tem lá o ovário que libera um óvulo e o homem, quando ejacula, tem lá os espermatozoides. E esse óvulo que é liberado, ele vai andando pela trompa e vai ter um momento, se há uma relação sexual, que esse espermatozoide, um deles, dentre bilhões, trilhões, vai fecundar esse óvulo, que é uma célula. O óvulo é uma célula, o espermatozoide é outra célula. Então, fecundou, ali na trompa de Falópio, começa essa proliferação de células. Essa reprodução de células, que a gente dá o nome, né? Isso nos estudos da embriologia explica isso com muito mais clareza, com muito mais especificidade. Aqui é importante vocês entenderem um conceito. Essa proliferação de células que vai acontecendo ali, o óvulo vai caminhando pela trompa de Falópio até cair no útero e acontecer a anidação, que esse óvulo vai se fixar no útero e aí começa esse processo de desenvolvimento da gente, do ser humano. Então, nesse processo de fecundação, essas proliferações celulares, elas vão liberando essas células vão liberando outras e vão liberando outras. São bilhões e bilhões de processos bioquímicos que acontecem. E ali, nesses processos bioquímicos, vários embriões estão dentro de várias bolsinhas. Na nossa própria bolsa, em outras bolsas. Então, a doutora Graziella observou, através do trabalho dela de mais de 10 anos, com mais de 5.000 atendimentos, né? O quanto nesse útero que nós estamos, nós lutamos pela vida o tempo todo. Então, nós somos completamente sobreviventes. O que vai acontecer? Quando a gente, essa célula se fixa no útero, que começa o desenvolvimento dos embriões, ali tem vários, e nós também, que somos os sobreviventes, essas células que começam a se proliferar na hora da concepção são as células estaminais, chamadas troncoencefálicas. Essas células estaminais, elas têm alguns tipos, e dentre esses tipos, um deles tem toda a capacidade,
toda a propriedade de formar tudo o que é necessário para que a gente se desenvolva enquanto embrião, enquanto feto, enquanto ser humano. A mesma coisa acontece com os outros embriõezinhos que estão ali se desenvolvendo. E o que a doutora Graziella observou nesse trabalho, que tem como base os estudos dos gêmeos sobreviventes, que já tem muitos anos aí sendo falado, e inclusive livros escritos, tem até aquele livro, O Gêmeo Sobrevivente, que é muito bom também. Do sistema gemelar, a gente tem um livro da doutora Graziella, que não foi traduzido ainda para o português, mas acredito que em breve estará, e um outro livro que foi escrito por alunas delas, que tem uma compilação de várias autoras, coautoras, que é maravilhoso também. Se alguém quiser, tiver interesse, fala comigo, que eu peço para uma das coautoras e a gente manda para vocês. É maravilhoso o livro também, tem várias experiências de vários profissionais que estudaram com ela o método Frene e desenvolveram dentro das suas práticas das mais diversas possíveis, e vocês percebem assim o efeito, o êxito desse trabalho com o sistema gemelar. Então, uma vez ali, né, iniciando o nosso desenvolvimento, do momento do 0 aos 41 dias, mais ou menos, o que a gente começa a desenvolver? Nós temos uma coisa chamada cérebro trino. Temos 3 cérebros. O primeiro cérebro que se desenvolve é o tronco encefálico, que é o cérebro reptiliano. Então, o tronco encefálico, ele começa o seu desenvolvimento no momento da concepção e vai até os 41 dias. E ali é o tronco encefálico que se desenvolve. O que é o tronco encefálico? Ele é o cérebro reptiliano, é o cérebro do corpo reagir à sobrevivência. A gente vê isso nos animais. Tem mais de 350 milhões de anos o tronco encefálico, o cérebro reptiliano. Então, o que acontece nesse momento de vida desses 0 a 41 dias? A gente é somente, nós, esses seres que estamos aqui, somos somente corpo. Então, todos as situações que a gente vive ali no útero com os nossos gemelares, e a doutora Graziella afirma que chega até quase 550 em gemelares ali dentro, é bem assim, abra a mente para vocês conseguirem compreender. Porque quando vocês passam pelo processo ou vocês vão estudar sobre isso, vocês não têm como ter dúvidas a respeito do que eu tô falando. Ok? Então, quando a gente está ali vivendo com esses gemelares, muitos não viveram. Aliás, todos eles não sobreviveram. Porque somente eu nasci. No meu caso, tem eu e a minha irmã, que somos gêmeas, né? E tem os trigêmeos. Então, eles nasceram. Mas o restante de todos os outros gemelares, eles não sobrevivem. Então, por isso que o sistema gemelar, o útero, ele é o nosso primeiro sistema de pertencimento social. Porque ali eu estou tendo noção do meu lugar dentro dessa hierarquia que acontece no útero, porque tem gemelares maiores, gemelares menores, né? E eu ali, a gente tem essa convivência, essa luta pela vida com esses outros gemelares de vários tamanhos. Então tem uma ordem hierárquica, quem vem antes, quem vem depois, quem tá ali dentro da minha própria bolsa, quem tá fora da minha bolsa em outra bolsa, né? E o social. Por que é o primeiro sistema de pertencimento social? Porque eu tô vendo o meu lugar e também estou me relacionando. Então corpo é relação, né? Corpo é relação, ok? E aí essas vivências nesses 41 dias é tudo registrado no corpo. Então, como é que a gente sobrevive? A gente sabe, a maioria de vocês, acredito eu, que saiba, e pode ser que alguém não saiba, agora vai ficar sabendo, que quando a gente está diante de uma situação que é um perigo, que é uma ameaça, de maneira inconsciente ou consciente, tanto faz, a gente tem 3 reações, que é o cérebro reptiliano, que é a reação de sobrevivência. Ou a gente congela, ou a gente foge, ou a gente ataca. Isso é corpo. Só é vocês pararem para pensar e observar vocês diante da vida e das reações. A partir do 41º dia, mais ou menos, até os 2 meses de vida, o outro cérebro que se desenvolve é o cérebro emocional, que é o sistema límbico, responsável pelo processo das emoções. Aí, neste momento, o nosso tronco encefálico continua ali atuando, o nosso sistema límbico começa a se desenvolver. Então, além dos registros corporais, a gente também tem os registros das percepções sensoriais das emoções básicas. Quem aqui quiser saber um pouco mais sobre as emoções básicas, eu tenho várias lives que eu fiz, que estão no meu canal do YouTube, que estão inclusive aqui também, mas acho que no canal do YouTube é até mais fácil da gente assistir, da pausa, etc.
Tem várias lives que eu falo sobre as emoções básicas. Então, olha só que incrível o que eu tô falando pra vocês. Então, ali no útero, no início da nossa vida, até os 41 dias, a gente é só corpo. Registro no nosso corpo, nas células do nosso corpo, tem todos os registros de tudo que a gente vive ali para sobreviver. Imagina você se relacionando com um gemelar e ali aquela relação tá ali, você tá ali naquela vida, de repente ele não se mexe mais, ele não está mais ali, né? Tem até uns exercícios que a gente faz quando vem fazer o trabalho comigo, né, para poder trazer essa consciência gemelar, para conseguir trazer essa compreensão, que é muito importante, para que a gente entenda e compreenda muitas das coisas que a gente vive, porque começa tudo lá. Então, aí depois vem essas percepções sensoriais, as percepções sobre as emoções, as reações emocionais diante de toda essa vivência. E isso vai durando até os 2 meses. Por volta do 3º mês já não temos mais gemelar nenhum, a não ser que tenha um gêmeo que tenha nascido junto conosco. No meu caso, como a minha irmã gêmea. Somente o 3º cérebro, qual é? Não falei de 3? O 3º cérebro é o neocórtex, que são as funções cognitivas, que é a capacidade de raciocinar e compreender que nós temos. Então, e isso só é desenvolvido no início do 6º mês de vida no útero. Então, nós temos o tempo todo, né, uma necessidade muito grande de compreender as coisas racionalmente. E muitas vezes a gente não dá conta e não alcança a compreensão de muitas das situações pelas quais a gente vive e passa. Por quê? Porque o meu cérebro não estava lá. O meu neocórtex não estava lá nos primeiros meses de vida. Então, tudo que eu registrei e vivenciei no útero está no meu corpo, nas minhas percepções sensoriais. Por isso que o trabalho com o sistema gemelar, ele proporciona uma compreensão, uma consciência de possibilitar, né, essa ressignificação que a gente tanto precisa. Né? É um tratamento, a gente pode usar o sistema gemelar para tratar todos os tipos de sintomas. Ele é super eficiente em processos diagnósticos, porque ele é muito eficiente nessa integração, né, e ressignificação de todos esses componentes que adquirimos ali dentro do útero, na vida intrauterina. Né? Esse movimento para a vida, que é um movimento de sobrevivência, tanto que estamos aqui vivos, né? Ele é percebido quando a gente aplica um recurso do sistema gemelar, que é o véu. A gente pode trabalhar com o sistema gemelar com desenho de útero, com desenho de esquemas, de gráficos, com os bastões, para trazer essa consciência gemelar, porque o nosso corpo o tempo todo está atuando na nossa vida, assim como as nossas percepções sensoriais e as emoções estão atuando o tempo todo, e a nossa mente também. Então, o que acontece com a maioria de nós? A maioria de nós fica querendo entender as coisas através da mente. E aí a gente tem uma série de dificuldades, porque o corpo está conversando conosco o tempo todo. As emoções estão sendo expressas e tentando mostrar para nós muitas informações que a gente traz lá do útero e que a gente revive aqui fora. A gente simplesmente é uma réplica, né, do que aconteceu lá no útero. E aí, as grandes dificuldades que temos em todos os tipos de relacionamentos que a gente vive, seja relacionamento com dinheiro, com o trabalho, com o meu corpo, com alguém, seja em que nível for, tem essa matriz que ela é instalada no útero e que a gente traz aqui fora, né? E todas as pessoas com as quais a gente convive são esses substitutos desses gemelares. E a gente reproduz exatamente aquela vivência que está registrada no corpo e nas emoções e nas percepções sensoriais para essas relações. Quando a gente vai oportunizar um tratamento, um trabalho com o sistema gemelar, a gente vai paulatinamente voltando,
né, que a gente tem esse trabalho com os esquemas, com os gráficos, com os bastões, com o desenho do útero, vai trazendo essa consciência gemelar para que a gente possa ir para um véu, que é o trabalho que a doutora Graziella desenvolveu. É isso tudo foi ela que desenvolveu, chama-se método Frene, que possibilita a gente atuar com o sistema gemelar. Então, quando você entra no véu, você não entra por si só ali, você traz o seu corpo, ele traz todas essas memórias que estão ali, né, desde aquele momento do início da nossa vida e de todas aquelas situações de sobrevivência que vivemos ali no útero, de corpo e emoção, como eu expliquei agora há pouco, que a primeira coisa que se desenvolve é o corpo até os 40 dias, depois é as nossas emoções, o cérebro emocional, o cérebro reptiliano, que é o corpo, tronco encefálico, corpo, cérebro, sistema límbico, cérebro emocional, até os 2 meses. E depois, lá no final do 5º mês, início do 6º, vem o terceiro cérebro, que é o neocórtex ser desenvolvido. Então, muitas vezes, a capacidade de entender as coisas, ela não está só na mente. Então, a nossa mente, né, como já dizia uma escritora russa, chamada Helena Blavatsky, ela diz, a mente, ela é a assassina do corpo. Porque a mente, ela quer respostas que ela não dá conta de ter. Por isso que a gente precisa aprender a ouvir o nosso corpo. Por isso que a gente precisa aprender a ouvir as nossas emoções. Para que a gente possa ressignificar esses traumas, esses registros dolorosos que trazemos e que a gente coloca nas nossas vivências aqui fora na vida. E que nos dificulta tanto em relação a tantas coisas. E que quando a gente se permite ir voltando, é um trabalho que tem uma duração longa, não é um trabalho que você faz uma vez só, apesar de ter pessoas que percebem melhorias assim gigantes numa primeira experiência. E aí você tem que ir voltando para você ir eliminando os traumas e integrando os gemelares. A gente não, apesar deles não estarem aqui vivos, aqui fora conosco, por isso que a gente substitui eles por essas relações, todas elas que a gente vive, né, são substitutos gemelares, e tem os mais importantes, os muitíssimos importantes, os importantes, enfim, isso é papo para outra live, pra gente explorar um pouco mais, né? Quando a gente tem essa consciência, a gente faz esse trabalho e vai voltando, a gente vai reintegrando os nossos gemelares, porque eles são as nossas células, eles estão nas nossas células, e tudo que está registrado no corpo e nas emoções é possível ressignificar. Porque a partir de agora, com o neocórtex, a gente consegue pensar, elaborar o que antes a gente não conseguia elaborar e pensar. Então, um tratamento, por exemplo, com pânico, né? Pessoas geralmente que têm pânico, elas sentem o quê? Muita dificuldade na respiração, fobias, né? Quando a gente está muitas vezes com uma questão ali de ansiedade e que trava a nossa respiração, nada mais é do que uma experiência que eu tive no útero, onde eu bebi o líquido amniótico ou ingeri alguns desses nossos gemelares que vão se decompondo, e a gente entra nos nossos olhos, ouvidos, narizinho, boquinha, lá no início mesmo, que tem os buraquinhos já, e a gente vai registrando no nosso corpo a dor dessas perdas, né? E quando a gente traz aqui fora, e determinadas relações que a gente não consegue entender porque elas são tão difíceis, porque elas são tão dolorosas, quando a gente vai trazendo esse trabalho de consciência gemelar e vai trabalhando isso no véu principalmente, a gente vai trazendo essas memórias corporais, elas vão sendo acionadas novamente, e a gente vai podendo elaborá-las e ressignificá-las. E aí aquela pessoa pode ocupar o lugar dela na minha vida, e eu trago o meu gemelar para junto de mim. E eu trago recursos, tudo que eu preciso para poder fazer o que eu quiser na minha vida. Porque a gente entende que a gente tem competência para tudo, para realizar tudo o que a gente quer. Então esse trabalho com o sistema gemelar é um trabalho muito profundo, é um trabalho inovador, é um trabalho assim que que abrange tudo quanto é tipo de questões e sintomas que vocês podem imaginar. E a possibilidade de ressignificar e trazer mais leveza para a tua vida, e trazer assim a consciência de que eu tenho um lugar no mundo
e que eu pertenço ao que eu quiser, esse sentimento de pertencimento, muitas vezes que a gente vai buscando em questões familiares, em questões sociais, e que a gente muitas vezes não tem, né? Essas sensações todas de inadequação, de não ser suficiente, tudo isso está registrado no nosso corpo e nas nossas emoções, lá no útero. Então, quando a gente vai fazendo esse trabalho, que é um trabalho longo, porque a gente passa pelo véu, pelo menos uma vez por mês, no máximo uns 40, 50 dias de intervalo. E aí, durante esse período de intervalo, a gente vai trabalhando e acompanhando o nosso cliente, em como ele está, em como ele vem elaborando, ele vai se ressignificando, e a gente vem trabalhando essa consciência, que é uma coisa que não é da noite pro dia, né? Não é assim, é um processo, né, de consciência que a gente vai adquirindo. E isso vai melhorando a nossa vida de uma maneira assim ímpar. É impressionante. Então eu, como psicóloga, gestalt terapeuta, como terapeuta do renascimento, como consteladora familiar, venho agregando todos esses meus conhecimentos e venho aplicando isso também agora com o sistema gemelar. E é impressionante porque assim, a gente não descarta tudo que a gente aprende, né? A gente agrega, a gente compõe o nosso trabalho, né? E na terapia do renascimento, por exemplo, que a gente trabalha com a respiração circular, né? Quando eu entro no véu, por exemplo, né? Ou eu coloco alguém no véu que sabe fazer a terapia do renascimento, porque eu ensino e tem pessoas que me procuram para isso também, automaticamente você começa aquela respiração circular ali para integrar tudo aquilo que teu corpo está vivendo. Então, assim, é um trabalho que eu indico para todo mundo. É um trabalho que eu percebo e que, como já outras pessoas já falaram, não foi só eu, é uma revolução na terapia, né? Mas sem descartar absolutamente nada. São só informações mais profundas, mais integrativas, porque as coisas vão evoluindo, as técnicas evoluem, as terapias evoluem, o conhecimento evolui. Quanto mais a gente vai se permitindo conhecer, né, e vivenciar, mais a gente vai se trabalhando para nossa cura, para nossa melhoria, para tudo que a gente tem de necessidades de poder trabalhar. E não ficar querendo que a mente o tempo todo saiba só sem ela. Entender, gente, que o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções é uma coisa só, né? Então os conteúdos inconscientes, eles são o corpo. Por quê? Porque começou com corpo e emoção. Só lá no final, no início do 6º mês, que veio o cérebro, neocórtex, para entender. Então não tem como a gente transformar situações na nossa vida, nos transformar, fazer processos de mudanças significativas, se a gente não vai para o corpo e para as emoções. Então nada que acontece conosco é somente. Não adianta pessoas que insistem em acreditar que só o entendimento das coisas mentalmente, racionalmente é suficiente. Eu sinto muito em dizer que não é. Eu falo isso de cadeira, por passar por todos esses processos e por ser psicóloga, fazer atendimentos como terapeuta psicóloga e vivenciar e fazer atendimentos com as constelações sistêmicas familiares e agora com o sistema gemelar, as constelações do sistema gemelar, eu vejo os saltos de melhoria, né, absurdamente gigantes, mas não desqualifica nenhum outro tratamento. Não desqualifica tratamento terapêutico, não desqualifica psicológico, não desqualifica médico, não desqualifica nada disso, muito pelo contrário, é uma integração. Só que é uma prática, um método profundo, né, e muito, muito eficiente. E é isso que eu vim trazer para vocês, né? Então, assim, quem tiver interesse pode me procurar para fazer esse trabalho, para conhecer, para a gente conversar melhor, porque realmente ele é assim, ele é revolucionário, né, e eficiente. Isso que é o mais importante, porque a vida, ela imita o útero. Então esse é o meu recado de hoje, essa é a minha live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, quem quiser adquirir o livro dessas coautoras, pode falar comigo, que eu vou ter o maior prazer em fazer a interlocução aí para poder comprar esse livro, tá? Quem quiser também conhecer um pouco mais, é só me procurar, é só entrar em contato. Estou aqui super, hiper aberta para essa troca. E até semana que vem na nossa próxima live, ok? E a gratidão eterna da presença de vocês e de todos vocês que assistirão depois. Beijo no coração de vocês e até a próxima semana. Tchau, gente!